Leitura do livro Dialética da Razão Objetiva, de Samael Aun Weor, ano 1990. Narração por Kael Costa Pinto de Freitas. Prefácio. O original desta obra levou o título de Pláticas. Sua tradução literal é práticas. Porém, o que são práticas? Naturalmente, somos induzidos a pensar, compelidos pelos conceitos comuns, que práticas seriam sessões ou reuniões para exercícios, fossem eles físicos, mentais ou psíquicos. No entanto, com a leitura do livro, percebemos que não foram reuniões de exercícios. O que são práticas? Acontece que, popularmente, com o passar do tempo, a palavra prática foi sendo empregada quase que exclusivamente para designar reunião ou aula de exercício. Porém, na realidade, o conceito mais forte de prática é o de alguma coisa oposta à teoria. Por isso, o autor, em certo trecho, quando fala de falsa personalidade, insiste em dizer que dá práticas. Inclusive, aconselha aos conferencistas gnósticos a darem práticas, isso é, a deixarem de ser conversadores. Pesquisando o significado da palavra prática, fomos encontrar a seguinte definição no dicionário espanhol-português de A. Tenório de Albuquerque. Prática: ato de falar uma ou várias pessoas com outras. Discurso que fazem os pregadores superiores ou prelados para exortar os atos de virtude e instruindo na doutrina cristã. Portanto, prática tem o sentido de exortação. Nessa pesquisa, descobrimos a causa da confusão. Acontece que o espanhol tem duas palavras com significados diferentes: plática, que é a que estamos analisando, e práctica, que é a que tem sentido de exercício. No português, ambos significados se aglutinaram em uma única palavra: prática. Consultando o dicionário de português do professor Caldas Aulete, recolhemos as seguintes definições: prática: exortação, pequeno discurso feito por um eclesiástico aos fiéis antes ou no intervalo da missa. Longo tirocínio, aplicação das regras, dos princípios. Contrapõe-se à teoria. Mantido o sentido de exortação. Os dicionários consultados dão como sinônimos de prática palavras como conversa, palestra, discurso, conferência, fala, etc. Porque a prática é oral. Ora, os gramáticos consideram como sinônimos palavras como conversa, palestra e prática por uma questão primária de semântica. Porém, se formos nos aprofundar no seu estudo, veremos que cada uma caracteriza ações específicas. Para Samael Aun Weor, a conversa é algo mecânico, informal. Logo, não pode ter o mesmo significado de prática. E quanto à palestra? Dentro de sua etimologia, o que significa? Consultemos de novo o dicionário contemporâneo da língua portuguesa de Caldas Aulete. Palestra: conversação demorada sobre assunto de pouca importância. Discussão sobre assunto científico ou literário. Daí sua recomendação para a prática. Observem também que o sentido de exortação desaparece na palestra. Destaca-se bastante pela leitura das 8 práticas dessa obra, proferidas por Samael Aun Weor, o sentido claro de exortação. Exortação para que os gnósticos se definam e se dediquem de uma vez por todas a dissolver essa anormalidade que carregam em si mesmos, que é o ego. Por este motivo, se resolveu denominar de Exortações de um Avatar a esta série de 3 livros em que ficaram divididas estas práticas, dadas pelo mestre Samael aos seus discípulos mais próximos fisicamente e que agora chegam aos estudantes gnósticos brasileiros. Dialética da Razão Objetiva é a primeira parte dessa série de exortações de um avatar. Primeira prática: o conhecimento de si mesmo.
Vamos discursar um pouco sobre as inquietudes do espírito. Antes de tudo, o que alguém precisa é de compreensão criadora. Fundamental na vida é alguém chegar realmente a conhecer a si próprio. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o objetivo da existência? Para que vivemos? Por que vivemos? Certamente aquela frase que se pôs no frontispício do templo de Delfos é axiomática. Homo noce te ipsum. Homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo e os deuses. Conhecer a si próprio é o fundamental. Todos creem que se conhecem, quando na verdade não se conhecem. Assim, é necessário chegar-se ao pleno conhecimento de si mesmo, e isso requer incessante autoobservação. Precisamos nos ver tal qual somos. Infelizmente, as pessoas admitem facilmente que têm um corpo físico, mas custa muito trabalho fazer com que compreendam sua própria psicologia, com que a aceitem na sua forma crua e real. Aceitam que têm um corpo físico porque podem vê-lo, tocá-lo, apalpá-lo. Já a sua psicologia é um pouco distinta, um pouco diferente, pois como não podem ver sua própria psique, como não podem tocá-la, apalpá-la, ela se torna algo vago para elas. Não entendem. Quando alguém começa a se observar, é sinal inequívoco que tem intenções de mudar. Quando alguém observa a si mesmo, contempla a si mesmo, e está a nos indicar que está se tornando diferente dos demais. É dos diferentes eventos da existência que podemos tirar o material psíquico necessário para o despertar da consciência. No relacionamento com as pessoas, seja em casa, seja na rua, na fábrica, na escola, etc., os defeitos que levam escondidos em nós afloram espontaneamente. Se estamos alertas e vigilantes como a sentinela em tempo de guerra, nós os vemos. Todo defeito descoberto deve ser compreendido integralmente em todos os níveis da mente. Suponhamos, por exemplo, um caso de ira. Temos de compreender tudo o que aconteceu. Suponhamos que tivemos uma pequena briga. Talvez tenhamos chegado a uma loja, pedido algo e o empregado tenha trazido outra coisa, a qual não havíamos pedido. Então nos irritamos, ligeiramente, e dissemos: Senhor, você não se dá conta de que pedi uma coisa e você me traz outra? Não vê que tenho pressa e que não posso perder tempo? Eis aí uma pequena briga, um pequeno desgosto. Obviamente precisamos compreender tudo o que se passou. Ao chegarmos em casa, devemos de imediato concentrar-nos profundamente no fato acontecido. Se nos afundamos nos próprios motivos que nos fizeram atuar daquela maneira, daquela forma, discutindo com o empregado por que não nos trouxe o que havíamos pedido, iremos descobrir nossa própria autoimportância. Isso é, que temos vindo a nos crer muito importantes. Obviamente, houve em nós isso que se chama presunção, orgulho, irritação. Daí a impaciência, daí diversos defeitos. A impaciência é um defeito, a presunção é outro defeito. A autoimportância, sentirmos-nos muito importantes, eis aqui outro defeito. O orgulho, sentirmos-nos superiores e ver com desprezo o moço que está nos servindo, é outro defeito. Todos eles fizeram com que nos comportássemos em desarmonia. Assim, de passagem, descobrimos vários eus que devem ser trabalhados e compreendidos. Teremos de estudar a fundo o que é o eu da presunção. Teremos de compreendê-lo totalmente. Teremos de analisá-lo. Teremos de estudar a fundo o que é o eu do orgulho. Teremos de estudar a fundo o que é o eu da autoimportância. Teremos de estudar a fundo o que é o eu da falta de paciência, o que é o eu da ira, e etc. Trata-se de um grupo de eus, cada um deve ser compreendido, analisado, estudado e separado. Temos de aceitar que por trás desse pequeno e insignificante acontecimento esconde-se um grupo de eus, os quais naturalmente estão em atividade.
Há que se estudar cada um separadamente, porque dentro de cada um deles está a essência engarrafada, isso é, a consciência. Depois, há que se desintegrá-los, aniquilá-los, reduzi-los à poeira cósmica. Para desintegrá-los, teremos que nos concentrar na Divina Mãe Kundalini, suplicando, rogando, para que os reduza a pó. Porém, primeiro temos de compreender o defeito. Suponhamos a ira. Logo depois ter sido compreendida, roga-se à Mãe Divina Kundalini para que elimine tal defeito. Depois de compreendida a impaciência, suplica-se a ela para que elimine tal erro. A seguir, passamos para a autoimportância. Por que nos cremos importantes se não somos mais do que míseros gusanos do lodo da terra? Em que se baseia a nossa autoimportância? Em que se fundamenta? Não há realmente embasamento para a nossa autoimportância, porque nada somos. Cada um de nós não é mais do que um vil gusano do lodo da terra. Que somos diante do infinito? Diante da galáxia em que vivemos? Diante desses milhões de mundos que povoam o espaço sem fim? Para que nos sentirmos autoimportantes? Assim, pondo em análise cada um dos nossos defeitos, os vamos compreendendo. E defeito que foi compreendido deve ser eliminado com a ajuda da Mãe Kundalini. Obviamente, teremos de suplicar a ela, teremos de lhe rogar, para que lhe elimine o defeito que já foi compreendido. Em uma cena, tomam parte sempre vários eus. Ponhamos outra cena, por exemplo, uma de ciúmes. Inquestionavelmente, é grave que em uma cena de ciúmes entrem também vários eus. Se um homem percebe de repente que sua mulher está falando com outro homem de forma sossegada e sem saber com que fim, o que quer dizer aquilo? Sentirá ciúmes? Possivelmente sim. Imaginará coisas daquela mulher. É claro que se analisarmos a cena, veremos ali ciúmes, ira, amor próprio, vários eus. O eu do amor próprio sentiu-se ferido. Os ciúmes entraram em atividade e a ira também. Qualquer cena, qualquer acontecimento, qualquer evento deve nos servir de base para autodescobrimento. Em qualquer evento, vimos a descobrir que temos dentro de nós mesmos vários eus. Isso é óbvio. Por todos estes motivos, torna-se necessário que estejamos alertas e vigilantes como a sentinela em tempo de guerra. O estado de alerta percepção, alerta novidade, é indispensável. Se não procedermos dessa maneira, a consciência continuará socada dentro de agregados psíquicos que carregamos em nosso interior e jamais despertaremos. Temos de compreender que estamos adormecidos. Se as pessoas estivessem despertas, poderiam ver, tocar e apalpar as grandes realidades dos mundos superiores. Se as pessoas estivessem despertas, se lembrariam de suas vidas passadas. Se as pessoas estivessem despertas, veriam a Terra tal como ela é realmente, pois não estão vendo a Terra tal como é. Os povos da Lemúria viam o mundo como ele é. Sabiam que o mundo tem 9 dimensões. De outra forma, nós diríamos 7 fundamentais. Eles viam o mundo de forma multidimensional. No fogo percebiam as salamandras, ou criaturas do fogo. Nas águas percebiam as criaturas aquáticas, as ondinhas, as nereidas, etc. No ar, os silfos eram visíveis para eles e dentro do elemento terra viam os gnomos. Ademais, quando levantavam os olhos para o infinito, podiam perceber as outras humanidades planetárias. Os planetas do espaço eram visíveis para os antigos de forma diferente, pois viam a aura dos planetas e também podiam perceber os gênios planetários. Contudo, quando a consciência humana ficou engarrafada dentro de todos esses eus, ou agregados psíquicos, os quais constituem o mim mesmo, o eu mesmo, o ego, a consciência adormeceu. Agora se processa de acordo com seu próprio condicionamento.
Em tempos da Lemúria, qualquer pessoa podia ver pelo menos a metade de um Ootapamnas. Um Ootapamnas equivale a 5,5 milhões de tonalidades de cor. Quando a consciência ficou socada no ego, os sentidos degeneraram. Na Atlântida, já se podia perceber tão somente um terço daquela quantidade de tonalidades de cor. Agora, tão somente se percebe as 7 cores de espectro solar e umas poucas tonalidades. Os povos da Lemúria eram diferentes. Para eles, as montanhas tinham alta vida espiritual. Os rios eram os corpos dos deuses. A terra inteira era perceptível como um grande organismo vivo. Era outro tipo de gente, diferente, distinta. Agora, infelizmente, a humanidade involuiu atrozmente e por estes tempos está em estado de caducidade. Se não nos preocuparmos em nos autodescobrir, em nos conhecer melhor, continuaremos com a consciência adormecida, socada entre todos esses eus que levamos em nosso interior. Os psicólogos creem normalmente que temos um único eu e nada mais. Na gnose, pensa-se diferente. Na gnose sabemos que a ira é um eu, que a cobiça é outro eu, que a luxúria é outro eu, que a inveja é outro eu, que o orgulho, a gula, etc., são outros eus. Virgílio, o poeta de Mântua, o autor da Eneida, dizia que ainda que tivéssemos 1000 línguas e paladar de aço, não alcançaríamos enumerá-los cabalmente. São tantos, e onde vamos nos descobrir? Somente no terreno da vida prática se faz possível o autodescobrimento. Qualquer cena de rua é suficiente para se saber quantos eus entram em atividade. Qualquer um que entre em ação, torna-se necessário trabalhá-lo, a fim de se compreendê-lo e desintegrá-lo. Somente por este meio torna-se possível libertar a consciência. Somente por este caminho chega-se ao despertar. A nós devemos interessar, primeiro de tudo, o despertar, porque, enquanto continuemos assim como estamos, adormecidos, que poderemos saber dos mistérios da vida e da morte? Que poderemos saber do real, da verdade? Para alguém poder conhecer a fundo os mistérios da vida e da morte, precisa indispensavelmente despertar. O despertar é possível para quem a ele se propõe, porém, não se pode despertar a consciência enquanto ela continuar engarrafada entre todos esses eus. Vivemos dentro de um mecanismo bastante complicado. A vida tornou-se profundamente mecânica, 100% mecânica. A lei de recorrência é terrível, tudo se repete. Poderíamos comparar a vida a uma roda que está incessantemente girando sobre si mesma. Os acontecimentos passam uma e outra vez, sempre se repetindo. Na verdade, nunca há uma solução final para os problemas. Cada um carrega problemas, porém a solução final, na verdade, não existe. Se houvesse uma solução final para os problemas que alguém tem na vida, isso significaria que a vida não seria vida, porém morte. Assim, pois, a solução final não é conhecida. Gira a roda da vida. Passam sempre os mesmos acontecimentos, os quais se repetem de uma forma mais ou menos modificada, mais alta ou mais baixa, porém sempre se repetindo. Chegar à solução final, impedir que a repetição de eventos ou circunstâncias prossiga, é algo mais do que impossível. A única coisa que temos de aprender é saber como vamos reagir diante das diversas circunstâncias da vida. Se sempre reagimos da mesma maneira, se sempre reagimos com violência, se sempre reagimos com luxúria, se sempre reagimos com cobiça diante dos fatos que se repetem uma e outra vez em cada existência, não mudaremos nunca. Os acontecimentos que vocês estão vivendo atualmente já os viveram na vida passada. Isso significa que, por exemplo, se vocês estão agora sentados a escutar-me, na passada existência também estiveram sentados a escutar-me. Não teria sido aqui mesmo, nessa casa, mas em qualquer ponto da cidade.
Assim também, na antepassada existência, estiveram sentados escutando-me na anterior. Ainda também estiveram sentados a escutar-me e eu estive falando a vocês. Quer dizer que essa roda da vida está sempre girando e os acontecimentos que vão passando são sempre os mesmos. Portanto, é impossível impedir que os acontecimentos deixem de se repetir. A única coisa que podemos fazer é mudar a nossa atitude frente aos acontecimentos da vida. Se aprendemos a não reagir diante de qualquer impacto proveniente do mundo exterior, se aprendemos a ser serenos e impassíveis, acontecerá que poderemos evitar que os fatos produzam em nós os mesmos resultados. Com a finalidade de que compreendam melhor minhas palavras, vamos relatar uma ocorrência que citei em meu livro intitulado O Mistério do Áureo Florescer. Naquela existência eu me chamava Juan Conrado e era terceiro Gran Sênior da província de Granada, antiga Espanha. Era a época da Inquisição, quando o inquisidor Torquemada causava desastres em toda a Europa, queimando vivas as pessoas na fogueira. Eu chegara até ele com o propósito de pedir uma admoestação cristã para alguém. Tratava-se de um conde que me ofendia constantemente com suas palavras e que zombava de mim. Naquela época, eu era um bodhisattva caído. Por certo que não era uma ovelha mansa. O ego estava bem vivo. Porém, queria evitar um novo duelo. Não por temor, mas porque andava cansado de tantos duelos, pois minha fama era a de um grande espadachim. Cheguei muito cedo às portas do Palácio da Inquisição. Um frade, monge azul, estava na porta e me disse: "Mas que milagre ver você por aqui, senhor Marquês." "Muito prazer", respondi. "Sua reverência, venho solicitar uma audiência com o senhor inquisidor, Monsenhor Tomás de Torquemada." "Impossível", falou ele. "Hoje há muitas visitas. No entanto, vou tratar de conseguir para você uma audiência." "Muito obrigado, sua reverência." Isso lhe disse para adaptar-me às convenções daquela época. Na realidade e em verdade, qualquer um tinha de se adaptar, porque do contrário as coisas se tornavam sérias. Em todo caso, o monge desapareceu como que por encanto e esperei pacientemente a que regressasse. Por fim voltou e me disse: "Está concedida a audiência para você, senhor Marquês. Pode passar." Passei, atravessei um pátio e uma grande sala que estava às escuras. Depois passei por outra sala que também estava às escuras, e por fim uma terceira sala, a qual era iluminada por uma lâmpada que se achava sobre uma mesa. Atrás daquela mesa estava sentado o inquisidor Dom Tomás de Torquemada, nada menos do que um grande inquisidor. Logo, um ser cruel. Sobre seu peito portava uma grande cruz. Encontrava-se num estado aparentemente beatífico, com as mãos postas sobre o peito. Ao ver-me, eu também não fiz mais do que saudá-lo com todas as reverências da época. Disse-me: "Sente-se, senhor Marquês. Que o traz por aqui?" Então disse-lhe: "Venho solicitar uma admoestação cristã para o conde Dom fulano de tal e tal e tal, com 50.000 nomes e apelidos, que joga suas sátiras contra mim, zomba, graceja. Não tenho ganas de mais outro duelo. Quero evitar um novo duelo." "Oh, não se preocupe, senhor Marquês", respondeu. "Já temos muitas queixas contra esse condezinho aqui na casa inquisidora. Vamos fazer com que aprenda. O levaremos à torre do martírio. Botaremos seus pés em carvões em brasa, para queimar-lhe bem os pés, para que sofra. Levantaremos as unhas das suas mãos e deitaremos chumbo derretido nelas. O torturaremos e o levaremos depois à praça pública para o queimarmos na fogueira." "Bom", disse, "eu não tinha pensado em ir tão longe. Unicamente ia pedir uma admoestação cristã." Claro, fiquei perplexo ao escutar Torquemada falando daquela forma e com as mãos postas sobre o peito numa atitude beatífica. Aquilo me causou horror. Não pude deixar de manifestar meu descontentamento, dizendo-lhe: "Você é um perverso. Não vem pedir para que queime vivo a ninguém, nem que você vá a torturar ninguém.
Unicamente vim para pedir uma admoestação cristã, e isso é tudo. Agora, você se dará conta porque não estou de acordo com a sua seita. Enfim, pronunciei outras tantas palavras e lancei alguns tantos gritos que por ora me reservo numa linguagem altissonante. Motivo mais do que suficiente para que aquele alto dignatário da Inquisição exclamasse: "Com quem então estamos assim, senhor Marquês?" Fez soar uma campainha e apareceram uns quantos cavaleiros armados até os dentes. Levantou-se, raivoso, e ordenou aos cavaleiros: "Prendam este homem." "Um momento, cavaleiros", falei. "Lembrem-se das regras da cavalaria." Naquela época, as regras da cavalaria eram respeitadas por todo mundo. "Se me derem uma espada, me baterei com cada um de vós." Um deles me entrega a espada, eu a recebo, depois dá um passo para trás e diz: "Em guarda!" Ao que respondi: "Sempre estou." E nos atracamos em um duro combate. Nada mais se ouvia além dos golpes das espadas. Parecia que aquelas espadas, ao baterem uma com a outra, lançavam chispas. Aquele cavalheiro era muito hábil na esgrima e manejava sua arma maravilhosamente. Eu tampouco era uma ovelha mansa. Claro que não. Resultou que o duelo foi muito sério e só me restava fazer uso da minha melhor estocada para sair vitorioso. Porém, os demais que estavam vendo o desenrolar deram-se conta que seu companheiro ia direto para o panteão. E, claro, me atacaram em grupo. Caíram em cima de mim com uma fúria terrível. Como eram muitos, defendi-me como pude. Saltava sobre as mesas, usava os móveis como escudo. Enfim, fiz maravilhas para sobreviver, para me defender. Mas chegou o momento em que aquele braço direito cansou, já não podia com o peso da espada. "Vocês ganharam", disse. "Por surpresa, porque me atacaram em grupo. Isso não é de cavalheiros. Se querem a espada, aqui está." Foi quando o inquisidor ordenou: "À fogueira!" Não foi difícil queimar-me vivo. Tinham ali um pouco de lenha ao pé do poste de ferro. Me acorrentaram àquele poste, prenderam fogo à lenha. Em poucos segundos eu estava ardendo como um archote aceso. Senti grande dor e vi como o meu corpo físico queimava até ficar reduzido a cinzas. Senti que aquela dor suprema se convertia em felicidade. Entendi que além da dor, muito além da dor, existe a felicidade. A dor humana, por mais grave que seja, tem um limite. Uma chuva benfazeja começou a cair sobre a minha cabeça e senti que me dava grande alívio. Dei um passo e vi que podia dar outro. Resultado: saí daquele palácio caminhando, devagarzinho, devagarzinho. Já tinha caminhando, já tinha desencarnado. O corpo físico perecera na fogueira da Inquisição. Hoje, ao repetir-se um evento desses de minha vida, estou seguro que não iria parar a fogueira. Ao paredão, nem a algo parecido ou do mesmo estilo. Por quê? Porque, ao não ter mais esses eus da ira, da impaciência, escutaria ao inquisidor serenamente, impassível, compreenderia o estado em que se encontra e guardaria um silêncio total. Nenhuma reação sairia de mim e, como resultado, nada se passaria. Isso é claro. Poderia sair tranquilo e sem problemas. De maneira que os problemas na realidade e de verdade, quem os cria é o ego. Se naquela ocasião não tivesse reagido daquela forma contra o Santo Ofício, como assim se chamava, contra a Inquisição, contra o Monge Azul, etc., é óbvio que não teria desencarnado daquela forma. Isso não significava covardia. Simplesmente eu teria permanecido sereno, impassível. Depois teria dado as costas e me retirado sem problemas. Ficaria apenas um ponto em discussão. O condezinho seria aprisionado, queimado vivo na fogueira, e se me poderia lançar a culpa? Não. Teria tido o valor de informá-lo de tudo, mesmo que aquele conde se enchesse de ira contra mim. Eu salvaria a sua vida. Quem sabe até o homem ficasse agradecido. Portanto,
Se o ego tivesse sido desintegrado, as circunstâncias fatais não teriam ocorrido. Infelizmente, tinha um ego muito desenvolvido. Esses são os problemas que o ego cria. Quando alguém não tem ego, esses problemas não acontecem. Pode ser que a circunstância se repita, mas os problemas já não vêm. A crua realidade dos fatos é que os eventos estão sempre se repetindo, porém nós podemos modificar nossa atitude diante deles. Se nossa atitude for negativa, criaremos gravíssimos problemas. Mas, isso é óbvio. Precisamos trocar de atitude frente à vida, mas alguém não consegue mudar de atitude perante a vida se não elimina os elementos prejudiciais que carrega em sua psique. Por exemplo, a ira. Quantos problemas traz a alguém a ira? A luxúria. Quantos problemas traz a alguém a luxúria? Os ciúmes. Quantos nefastos são? E a inveja. Quantos inconvenientes ela proporciona a alguém? A que se mudar de atitude diante das diferentes circunstâncias da vida. Estas se repetem com alguém ou sem ele, porém repetem-se. O importante é que se mude de atitude diante das diferentes circunstâncias da vida. Isso é, precisamos nos autoconhecer profundamente. Se nos autoconhecemos, descobrimos nossos erros. Se os descobrimos, os eliminamos. Se os eliminamos, despertamos. Se despertamos, vimos a conhecer os mistérios da vida e da morte. Vimos a experimentar isso que não é do tempo, isso que é a verdade. Porém, enquanto continuemos com a consciência engarrafada no ego, no eu ou entre os eus, obviamente nada saberemos dos mistérios da vida e da morte. Não poderemos experimentar o real e viveremos na ignorância. Faz-se, pois, urgente e improrrogável cumprir-se com a máxima de Tales de Mileto: Homo noce te ipsum. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Todas as leis da natureza estão dentro de nós mesmos. Se alguém não as descobre dentro de si mesmo, tampouco as poderá descobrir fora de si mesmo. Assim, pois, o universo está dentro de cada um. O homem está contido no universo e o universo está contido no homem. Se não descobrimos o universo em nós mesmos, não o descobriremos fora. Isso é óbvio. Há em nós possibilidades extraordinárias, mas antes de tudo devemos partir do princípio do noce te ipsum. A falsa personalidade, por exemplo, é um obstáculo à verdadeira felicidade. Todo ser humano tem uma falsa personalidade que está formada pela presunção, pela vaidade, pelo orgulho, pelo temor, pelo egoísmo, pela ira, pela autoimportância, pelo autossentimentalismo, etc. A falsa personalidade é verdadeiramente problemática, porque está dominada por este tipo de eus que foram enumerados. Enquanto alguém possua a falsa personalidade, de modo algum poderá conhecer a real felicidade. Como a conheceria? Se alguém quer ser feliz, todos nós temos direito à felicidade. Tem de começar pela eliminação da falsa personalidade. Terá de eliminar os eus que a caracterizam, os quais já enumerei. Eliminados esses eus, então, tudo muda. Cria-se em nossa consciência um centro de gravidade contínuo e advém um estado de felicidade extraordinário. Porém, enquanto exista a falsa personalidade, a felicidade não será possível. Devemos ter em conta tudo isso se aspiramos um dia a ser felizes. Inquestionavelmente, o mais importante na vida prática vem a ser precisamente cristalizar na personalidade humana isso que se chama alma, todo esse conjunto de poderes, forças, virtudes, faculdades, etc., do ser. Se alguém elimina, por exemplo, o defeito do eu da ira, em sua substituição se cristalizará na personalidade humana a virtude da serenidade. Se alguém elimina o defeito do egoísmo, em substituição se cristalizará na sua personalidade humana a maravilhosa virtude do altruísmo. Se alguém elimina o defeito da luxúria,
Em substituição se cristalizará em sua alma a extraordinária virtude da castidade. Se elimina de sua natureza íntima o ódio, cristalizará em substituição o amor em sua personalidade. Se alguém elimina da personalidade o defeito da inveja, em substituição cristalizará em si a alegria pelo bem alheio, a filantropia. Assim que é necessário se compreender que há necessidade de se eliminar da nossa psique os elementos indesejáveis para cristalizar na pessoa humana isso que se chama alma, um conjunto de forças, atributos, virtudes, poderes cósmicos, etc. No entanto, há que se dizer que nem tudo é intelecto. O intelecto é útil quando está a serviço do espírito, porém nem tudo é intelectual. Inquestionavelmente, precisamos passar por grandes crises emocionais, se é que queremos cristalizar a alma em nós mesmos. Se a água não ferve a 100 graus, não cristaliza o que precisa cristalizar, nem elimina o que deve eliminar. Assim também, se não passamos previamente por sérias crises emocionais, isso que se chama alma não se cristalizará em nós e não será eliminado de nós, isso que deve ser eliminado. Sempre foi assim. Quando a alma se cristaliza completamente em alguém, até o próprio corpo físico transforma-se em alma. Jesus de Nazaré, o grande Kabir, falou claro sobre isso quando disse: com paciência possuireis vossas almas. As pessoas não possuem sua alma, é a alma quem as possui. A alma de cada um sofre carregando um fardo esmagador, a persona. Possuir a alma é algo muito diferente, porém está escrito: com paciência possuireis vossas almas. Há eus difíceis de serem eliminados. Há defeitos terríveis, eus que estão relacionados com a lei do karma. Quando se chega a este ponto, parece como se nós detivéssemos no avanço, e é óbvio que sim, mas com infinita paciência, por fim, consegue-se a eliminação desses eus. Paciência e serenidade são faculdades extraordinárias, virtudes magníficas e necessárias para se avançar pelo caminho da transformação radical. Em meu livro As Três Montanhas, falo precisamente sobre a questão da paciência e da serenidade. Um dia estávamos no monastério. Um grupo de irmãos aguardava impacientemente ao hierofante, ao abade, mas este demorava. Passavam-se as horas e ele demorava. Já todos estavam preocupados. Havia ali alguns mestres respeitabilíssimos, porém, cheios de impaciência, passeavam pela sala. Iam e vinham, arrancavam os cabelos, coçavam a cabeça, puxavam as barbas, impacientes. Eu permanecia sereno, tranquilo, pacientemente esperava. Aqueles irmãozinhos impacientes apenas me causavam curiosidade. Permanecia tranquilo. Finalmente, depois de várias horas, apresentou-se o mestre que, dirigindo-se a todos, disse: faltava a vocês duas virtudes que este irmão tem. E apontou para mim. Em seguida, dirigindo-se a mim, disse: diga-lhes você, irmão, que virtudes são essas? Então pus-me de pé e falei: há que se saber ser paciente e há que se saber ser sereno. Todos ficaram perplexos. Logo, a seguir, o mestre trouxe uma laranja, que é o símbolo da esperança, e entregou a mim, aprovando-me. Fui aprovado. Aprovado para entrar na segunda montanha, que é a montanha da ressurreição. Os outros, os impacientes, tiveram seu ingresso adiado. Depois, fui convocado em outro monastério para firmar alguns papéis que tinha de assinar, e assim o fiz. Mais tarde, fui até aquele monastério, firmei os papéis, entregaram-me certas instruções esotéricas e fui admitido nos estudos da segunda montanha. Quanto aos outros companheiros, a estas horas, ainda estão lutando para conseguir a paciência e a serenidade que não têm. Vejam vocês, quão importante é ser paciente e sereno.
Portanto, quando alguém está trabalhando na dissolução de um eu e por nada na vida consegue dissolvê-lo, é porque se tornou muito difícil. Tais eus relacionados com o karma existem e nenhum remédio mais resta a alguém do que multiplicar a paciência e a serenidade até triunfar. Muitos são impacientes, querem eliminar tal ou qual eu já, de imediato, sem pagar o preço correspondente. Isso é absurdo. No trabalho sobre si próprio, há que se multiplicar a paciência até o infinito e a serenidade até o cúmulo dos cúmulos. Quem não sabe ter paciência, quem não sabe ser sereno, fracassa no caminho esotérico. Observem-se na vida prática. Vocês são pacientes? Observem-se. Sabem permanecer serenos no momento preciso? Se não têm essas virtudes, precisam trabalhar para consegui-las. Como? Eliminando os eus da impaciência, eliminando os eus da falta de serenidade. Isso é nojento? Pois são os eus do nojo que não permitem a serenidade. O que buscamos nós com o correr do tempo, de tudo isso? Mudar. Porém, mudar totalmente, porque assim como estamos, a única coisa que fazemos é sofrer, ter uma vida amarga. Qualquer um pode fazer com que soframos. Basta que toquem uma fibra do nosso coração para que já estejamos sofrendo. Se nos dizem uma palavra dura, sofremos. Se nos dão umas palmadinhas no ombro e nos dizem umas palavras doces, nos alegramos. Somos assim, de tão débeis. Não temos poder sobre os nossos próprios processos psicológicos. Qualquer um pode manejar a nossa psique. Vocês querem ver alguém aborrecido? Digam-lhe uma palavra dura. Querem vê-lo contente? Batam-lhe amigavelmente ao ombro. Digam-lhe palavras agradáveis e já mudou. Já está contente. Que fácil. Qualquer um joga com a nossa psique. Que débeis são essas criaturas. Trata-se, pois, de trocar, de que tudo isso que temos de débil seja eliminado. Até a nossa própria identidade pessoal deve ser perdida para nós mesmos. Isso quer dizer que a mudança deve ser tão radical que até a nossa própria identidade pessoal, eu sou fulano de tal, etc., precisa ser perdida. Chegará o dia em que não encontraremos a nossa própria identidade pessoal. Trata-se de nos convertermos em algo distinto, em algo diferente. Para tanto, a própria identidade pessoal deve ser perdida. Precisamos nos converter em criaturas diferentes, criaturas felizes, seres ditosos. Temos direito à felicidade. Se não nos esforçamos, como iremos mudar? De que maneira? Eis aqui o grave da questão. A coisa mais importante é não se identificar com as circunstâncias da existência. A vida é como um filme. Ela é de fato um filme que tem um princípio e um fim. Diferentes cenas vão passando pela tela da mente e o grande erro consiste em nos identificar com essas cenas. Por quê? Porque passam. Simplesmente porque passam. São cenas de um grande filme que no fim termina. Felizmente, no caminho da minha vida, aceitei como lema sempre isto: ninguém deve se identificar com as diferentes circunstâncias da vida. Vêm-me à memória casos da infância. Como quer que meus pais terrenos haviam se divorciado, tocava a nós, os irmãos de uma grande família, sofrer a situação. Tínhamos permanecido com o chefe da família que nos proibia de visitar a nossa mãe terrena. No entanto, nós não éramos assim tão ingratos a ponto de poder esquecê-la. Eu escapava sempre de casa com um irmãozinho menor que me seguia. Íamos visitá-la e depois voltávamos para casa. Meu irmãozinho sofria bastante porque na volta ficava cansado, porque era muito pequeno e eu tinha que o levar em meus ombros. E ele chorava amargamente dizendo: agora voltando para casa, papá vai nos bater de laço e de vara. Eu respondia: por que choras? Tudo passa. Lembra-te que tudo passa. Quando chegávamos em casa, nosso pai terreno certamente nos esperava, cheio de grande ira, e nos batia de rebenque. Depois,
Íamos para o quarto a fim de dormir, porém, quando nos deitávamos, dizia ao meu irmão: Viste, já passou. Já te convenceste que tudo passou? Tudo passa. Um dia desses tantos, nosso pai escutou quando eu dizia ao meu irmão: Tudo passa, isso já passou. Claro, meu pai, que era muito brabo, empunhou de novo o terrível rebenque que trazia e entrou no quarto dizendo: Com que tudo passa, sem vergonhas, e nos aplicou outra surra ainda mais terrível. Depois se retirou, ao que parece, muito tranquilo por nos ter surrado. Já que ele se retirara, um pouquinho mais baixinho, disse ao meu irmão: Viu só? Também já passou. Eu nunca me identificava com tais cenas e tomei como lema de vida jamais me identificar com as circunstâncias, com os eventos, com os acontecimentos, pois sabia que todas essas cenas vão passando. Tanto alguém se preocupa porque tem um problema que não sabe como irá o resolver depois. Passa. Vem outra cena completamente diferente. Se preocupou para quê? Se tinha de passar, com que objetivo se preocupou? Quando alguém se identifica com os diversos eventos da vida, comete muitos erros. Se alguém se identifica com um copo de bebida que um grupo de amigos embriagados está lhe oferecendo, terminará bêbado. Se alguém se identifica com uma pessoa do sexo oposto em um momento dado, terminará fornicando. Se alguém se identifica com um insultador que o está ferindo com suas palavras, terminará insultando também. A vocês pode parecer sensato que nós sejamos gente. Bom, aparentemente seríamos, não? No entanto, terminaríamos insultando também. Vocês acham que isso estaria certo? Se alguém se identifica com uma cena, por exemplo, de sentimentalismo choroso, onde todos estão chorando amargamente, termina também com suas boas lagriminhas. Vocês acham que isso está correto? Que outros nos ponham a chorar só porque lhes deu vontade? Isso que estou dizendo a vocês é indispensável, se é que vocês querem se autodescobrir. É indispensável porque se alguém se identifica completamente com uma cena, quer dizer que se esqueceu de si mesmo, que se esqueceu do trabalho que está fazendo e que está perdendo tempo totalmente. As pessoas esquecem completamente de si mesmas. Esquecem-se de seu próprio ser interior profundo. Por isso, se identificam com as circunstâncias. Por causa disso, as pessoas andam normalmente adormecidas, porque estão identificadas com as circunstâncias que as rodeiam. Cada um tem a sua cançãozinha psicológica, como disse nas páginas de meu livro Psicologia Revolucionária. De repente, há um encontro de alguém com outra pessoa que lhe diz: Eu tive de fazer isto e isto na vida. Fui um homem rico, me roubaram. Tive dinheiro, me enganaram. Foi o malvado fulano de tal que me ludibriou. Eis a sua canção psicológica completa. 10 anos mais, encontra-se alguém com este mesmo sujeito que volta a contar a mesma canção. 20 anos depois, o encontra e ele torna a narrar a sua mesma canção. Essa é a sua canção psicológica. Ficou identificado com aquele evento para o resto da vida. Nestas circunstâncias, como irá alguém dissolver o ego? De que maneira? Se o que está fazendo é fortificá-lo. Ao se mortificar assim, o fortifica, fortifica os eus. Se alguém se identifica com uma desordem, termina dando socos também. Vem-me à memória o caso de um boxeador, um campeão que peleava com outro nos Estados Unidos. No final, terminaram os próprios espectadores agredindo-se uns aos outros perfeitamente loucos. Davam-se socos uns contra os outros. Todos terminaram boxeadores. Observem vocês o que é a identificação. Vi uma dama assistindo um filme onde os atores choravam. Bom, choravam fingindo, claro está. Mas aquela dama que estava vendo o filme termina chorando também, e numa angústia espantosa. Vejam vocês o que é a identificação. O que fez com que aquela pobre mulher se identificasse com o filme? Julgou ser o herói ou a heroína do filme? Um novo eu foi criado dentro dela mesma,
e esse novo eu roubou-lhe parte da consciência, de maneira que, agora, essa pessoa que já estava adormecida adormeceu mais. Por quê? Por causa da identificação. Isso é óbvio. Vem-me à memória nestes momentos um caso insólito. Há muitos anos, em certa ocasião, ocorreu-me ir ao cinema. O filme que estavam passando era bem romântico. Nele aparecia um casal de namorados que se adoravam, que não sei o que, etc. Bom, eu estava muito interessado em ver o par de namorados. Que poses, que palavras, que olhares, que coisas! E eu encantado observando. Por fim, terminou o tal filme e eu tranquilo fui para casa. Estando já em casa, senti sono e me deitei. Aquela noite fui dar no mundo da mente e lá encontrei uma mulher igual àquela que tinha admirado no filme. Estava linda e me encontrei frente a frente com tal mulher. Sentei-me com ela numa mesa para tomar alguns refrescos. Palavras muito doces, semelhantes às do filme, por certo vieram a mim. Conclusão. Não cheguei à cópula química nem nada ao estilo. Porém não faltaram os beijos, os abraços, as carícias, as ternuras e 50.000 coisas ao estilo. Estou lhes contando uma história acontecida há 20 anos, não é de agora, porque agora eu não vou aos cinemas. Porém, naquela época, sim, ia a algum cinema. Parecia-me ser uma diversão sadia. Eu pensava assim. Conclusão. A cena não estava muito santa, um pouquinho erótica. De repente, o panorama mudou e desci do mundo da mente para o mundo astral. São dois mundos diferentes. Ao chegar ao mundo astral, encontrei-me dentro de um grande templo e pude verificar que o mestre estivera me analisando. Claro, em meu interior, disse para mim mesmo, meti a pata. Retirei-me uns 4 passos para esperar e ver o que acontecia. De repente, aquele mestre me enviou um papel pelo guardião do templo. O guardião me entregou o papel, no qual pude ler. Retire-se imediatamente deste templo, porém, com INRI. Com INRI, quer dizer, conservando o fogo, posto que não havia propriamente fornicado. Tudo não passara das ternuras. Total que disse para mim mesmo. Desde logo isto está grave. Devagarzinho saí. Avancei pelo corredor da nave central e antes de sair do templo, num reclinatório, ajoelhei-me humildemente pedindo compaixão. Que tivessem um pouquinho de piedade para com a minha insignificante pessoa, já que estivera mesmo metendo a pata. Assim estava eu em minhas preces e orações, quando novamente surge o guardião e me diz: Senhor, se lhe foi ordenado que se retirasse, mas de uma forma terrível. Já saio logo, disse. Porém era que queria falar com o mestre para expor-lhe as minhas razões. Ao que respondeu: o mestre está ocupado. Ele está examinando outras efígies do mundo mental. Foi aí que me dei conta que eu havia estado com uma efígie mental criada por mim mesmo. Havia criado aquela efígie em pleno cinema, e ela tomara vida própria no mundo mental. Era uma mulher exatamente igual à atriz que havia visto no filme, total que minha pobre mente a reproduzira e que no mundo da mente tinha me encontrado cara a cara com a efígie criada por mim mesmo. O mestre continuava examinando outras efígies de outros iniciados, e não me restou outro remédio do que sair do templo. Voltei ao corpo físico e por todo o dia seguinte estive muito triste. Lamentava ter ido ao cinema. Que metida de pata, dizia. Não devia ter ido. Veja só o que fui criar. Uma efígie mental. Isso é, estava amargurado e só esperava que chegasse a noite para ver em que ficava tudo aquilo. Pedi perdão por 50.000 vezes ao Cristo íntimo, enquanto dizia, ele é o único que poderá perdoar este metidão de pata. Pedi de todo o coração para que repetissem a prova na noite seguinte, pois me sentia capaz de sair vitorioso. Não haveria mais ternuras nem carícias para essa efígie mental. Certamente que me concederam a repetição da prova. Levaram-me em corpo mental ao mesmo lugar, à mesma mesa, e voltei a encontrar a dama dos sonhos, a atriz que havia visto na tela. As carícias já iam começar outra vez, mas lembrei-me da questão.
Imediatamente desembainhei a espada flamejante e disse: comigo tu não podes. Tu não és mais do que uma forma mental criada pela minha mente. Ali mesmo fiz o uso da flamígera e tornei a efígie mental em pedaços. Tornou-se pó. Passado isso, fui novamente chamado ao templo astral, apenas que dessa vez entrei no templo astral vitorioso, triunfante. Receberam-me com muita música e muita festa. Posteriormente vieram as instruções em que me aconselharam a não voltar aos cinemas, porque poderia perder a espada. Levaram-me astral para me mostrar o que são os cinemas, e vi que estavam cheios de efígies mentais, efígies deixadas pelos espectadores. Tudo que alguém vê ali na tela, mormente, tudo que é morboso, tudo se reproduz na mente das pessoas, as mesmas figuras, as mesmas formas. Os que saem deixam multidões de formas mentais nesses antros de magia negra. Conclusão: se me disse que ao invés de estar indo a cinemas, que repassasse minhas vidas anteriores, o que é mais útil do que estar indo a estes cinemas? Eu cumpri a ordem e é claro que deixei de ir ao cinema. Porém, o que foi que me prejudicou? O haver me identificado com aquele filme que estavam passando. Pareceu-me tão interessante e aquela dama pareceu-me tão formosa. Cheguei mesmo a sentir-me o galã. Não o da tela, eu mesmo. Resultado: fracasso. Isso aconteceu há 20 anos. Ponho 22 anos. Porém, não me esqueci. Não devemos nos identificar jamais com nada do que se veja na vida. As circunstâncias, os eventos desagradáveis, tudo passa. Tudo passa. Precisamos aproveitar as circunstâncias para a observação e o estudo de nós mesmos. Em vez de se ficar identificado com uma circunstância desagradável, estude-se a si mesmo. Tenho ira? Tenho ciúmes? Sinto ódio? O que estou sentindo neste momento diante disto que está me acontecendo? Eis como se aproveita o eu, sabendo não se identificar, sabendo tirar partido de tudo. Não se esqueçam de que as piores adversidades oferecem as melhores oportunidades para o autodescobrimento. Quando alguém se identificar com as circunstâncias desagradáveis, comete erros, complica a vida e cria problemas. As pessoas estão cheias de problemas porque se identificam com o que lhes ocorre, com o que lhes passa, com o que estão vivendo. Por isso é que todos estão cheios de problemas, mas se alguém não se identifica com nada do que lhe está ocorrendo e diz: tudo passa, isso é uma cena que passará, sua vida não será complicada. No entanto, as pessoas gostam de complicar sua vida. Se alguém as magoa com uma palavra dura, reagem com violência. A todos agrada-lhes complicar a existência. Quanto mais se reage com violência, pior, mais dura se põe a questão. Mais trabalhoso se põe tudo. Aproveitemos as circunstâncias desagradáveis da vida para o autodescobrimento. Assim saberemos que tipos de defeitos psicológicos possuímos. Temos a vida como um ginásio psicológico. Se assim procedermos, poderemos nos autodescobrir. Até aqui, minhas palavras desta noite. Mestre, você sempre diz que não são todos que têm corpo astral. Minha pergunta consiste em saber por que uma pessoa que dorme em seu leito sonha que está noutro lugar. Que houve ali? Uma saída do corpo astral, da consciência ou do pensamento? Certamente, o corpo astral é um luxo ao qual nem todos os seres humanos podem se dar. Ninguém nasce com corpo astral, a não ser aqueles que o criaram em vidas anteriores. Quando alguém se deu ao luxo de criar este corpo, pode viver em contato com os mundos superiores de forma natural, como vivemos em corpo físico. Mas, como nem todos criaram ainda esse maravilhoso instrumento da existência, é claro que quando se está fora do corpo físico, seja porque haja escapado por causa da morte ou porque esteja dormindo, quem atua é o ego. Isso quer dizer que a essência, o material anímico, já dissemos, o fator diretivo de todos os processos psicológicos que levamos em nosso interior, está engarrafada no ego, no eu, no mim mesmo, no si mesmo. Quando chega a hora do sono normal, comum e corrente,
o eu psicológico, dentro do qual está enfrascada a essência, abandona o corpo físico, pois, se o veículo vital não separa o corpo de nós, ele morre. Para que o veículo vital possa separar o corpo físico, se faz necessário que o ego no qual está enfrascada a essência o abandone. Então, o ego viaja pelos diferentes lugares do mundo e, claro, como quer que leva a consciência adormecida, sonha, sendo os sonhos transmitidos através do cordão prateado ao cérebro físico. Fim da primeira prática.